Graça e paz a todos, né? É um prazer estar aqui essa noite. Agradeço demais ao pastor pelo convite. Quando ele ligou para mim, me avisou, já sentindo o desejo no coração a trazer essa palavra dessa noite, que eu fui ler, fui estudar em cima dela e fui ver o que realmente Deus queria que fosse trazido. Então peço que os irmãos abram o coração, busque entender aquilo que Deus quer falar para as nossas vidas. Então, irmãos, quem puder abre o livro de Tiago, a partir do verso 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Amém? Muito maravilhoso, irmão. Nós estamos aqui para glorificar o nome santo. Deus tem preparado algo maravilhoso para nossas vidas. E nós não podemos deixar essas maravilhas do Senhor passar desapercebido. Nós, como cristãos, precisamos estar realmente aptos a entender aquilo que Deus preparou aos nossos corações. Então, fique muito atento essa noite, porque Deus tem algo maravilhoso para falar ao meu e ao seu coração. Amém? Já abriram todos? Tiago 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tendo grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, a ser-lhe-á dado. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de parte para outra. Não pense estar o homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se, irmãos, o irmão abatido na sua exaltação. Amém? Convido a todos a baixarem suas cabeças. Vamos fazer uma breve oração. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso eterno Pai, graças, Senhor, te damos por estarmos aqui reunidos, pois nós sabemos o quanto é difícil, seguir ao Senhor. Pai amado, eu sei que não é fácil, mas é gratificante demais, pois a Tua glória, a Tua graça nos basta para sermos alegres. Então, em nome do Teu Filho amado, vem essa noite, fala aos nossos corações, libera a Tua unção sobre nossas vidas, que nós venhamos estar verdadeiramente atentos mediante a Tua palavra. Em nome de Jesus, glorifico e exalto para todo sempre. Amém. 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 Irmãos, essa noite nós estamos aqui vendo sobre a palavra trazida pelo irmão de Jesus Cristo. O próprio irmão de Jesus Cristo, Tiago, ele vai trazer essa carta, né, para as igrejas, para que a gente aprenda um pouco mais sobre aquilo que ele aprendeu andando com o Senhor Jesus Cristo. Interessante que Tiago, ele vem trazer uma palavra dirigida às 12 tribos que andavam dispersas. Então, Tiago, se a gente for perceber, ele estava trazendo essa palavra diretamente para aqueles que eram de Jerusalém. Tiago foi um daqueles que ficou responsável de levar o evangelho para os da circuncisão, né? Ou seja, a palavra de Deus dele não era voltada para os gentios, mas sim para aqueles que estavam em Jerusalém. Tiago, ele veio tentar aqui trazer algo que muitas vezes a gente pensa que como cristão, como servo de Deus, não possa acontecer. Ele vem trazer aqui alguns cuidados que nós precisamos ter, principalmente relacionado a tentações. Irmãos, nós como servo de Deus, muitas vezes achamos que estamos blindados de tudo que acontece ao nosso redor.
Muitas vezes nós achamos que nós não podemos, de certa forma, nos apartar dos caminhos do Senhor. Mas Tiago vem trazer aqui, através desse evangelho aqui, dessa palavra, ele vem trazer que as tentações estão ao nosso redor e nós podemos cair nela. Irmãos, eu imagino aqui que Tiago traz essa palavra porque muitos judeus acham que estariam salvos. Muitos judeus já acham que têm a salvação garantida pelo pacto que Deus fez com eles. E Tiago vem trazendo aqui, olha, meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações. Porque, irmãos, quando nós seguimos a Deus, quando nós estamos diante da presença de Deus, nós nos alegramos. Quando você está firme na vontade de Deus, quando você está fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor, pode ter certeza que dá um alívio, um gozo, uma alegria na sua alma. Mas se você perceber, quando vem a tentação e você cai nela, acontece muitas vezes uma tristeza. Irmãos, se você perceber, se você notar, eu te pergunto, quantas vezes você chegou aqui e viu o pastor abatido? Quantas vezes você veio para aqui ou então participou de algum trabalho aqui da igreja, um trabalho fora, e você viu o pastor cabisbaixo? Com certeza, irmãos, eu particularmente nunca vi e com certeza vocês não viram. Se alguém viu, foi alguém muito próximo dele. Carlos Alberto, a esposa dele, Fatinha, alguém nesse sentido. Mas, de certa forma, a gente nunca vê o pastor cabisbaixo. Agora eu te pergunto, será que ele nunca peca? Será que ele nunca cai em algumas tentações? Será que ele vê aquela raposinha assim passando e ela desvirtua ele do pensamento e ele não acaba cedendo àquela raposinha? A raposinha que eu falo é um pecado qualquer, irmãos. Então, de certa forma, muitas vezes a gente vê um servo de Deus, um líder espiritual, como aquele ser que é sem pecado. A gente muitas vezes analisa aquela pessoa sem falha, sem ruptura, mas eu digo uma coisa a vocês, irmãos, a única pessoa perfeita e fiel, ela se encontra presente aqui essa noite. O nome dela é Jesus Cristo. A única pessoa perfeita e sem pecado que chegou no mundo e permanece até hoje é Jesus Cristo. Nós, como servos de Deus e como pessoas aqui na terra, nós pecamos. Nós falhamos, nós erramos, por mais que nós fujamos das tentações, por mais que nós busquemos sempre estar com os corações fitados aos céus, mas nós falhamos. Nós erramos e nós devemos ter muito cuidado com nossos erros. Tem dois tipos de erros que nós podemos vacilar aí. Aquele erro que a gente comete e aquilo causou angústia, que muitas vezes essa angústia faz a gente desanimar e desistir. E tem aqueles erros que a gente não percebe, a gente está tão distante de Deus que a gente acha que aquele erro é normal. Eu digo uma coisa a vocês, tomem cuidado com os dois erros. Esse que você nem está percebendo que está errando, mas está errando diariamente e praticamente você não consegue perceber, você não percebe por falta de oração. Você não consegue discernir o que é justo, o que é injusto, o que é certo, o que é errado, o que Deus se agrada, o que Deus não se agrada. Você não consegue perceber aquilo que Deus tem para trazer em nossas vidas. Então você peca, você erra e você está inerte, você não percebe que tem um erro. Mas muitas tentações que você percebe que você errou e aquilo causou angústia no seu coração e você diz que não deveria ter feito aquilo, mas acabou fazendo, aquilo gerou uma angústia. E quando você gera essa angústia, irmãos, você não se alegra. Quando você está angustiado, você está desanimado, está desamparado. E é isso que Tiago vem trazer aqui, olha. Meus irmãos, tendem grande gozo quando caídes em várias, não é só uma não, em várias tentações. A gente pensa, irmãos, que por estarmos na casa de Deus, nós não podemos cair em tentações. A gente muitas vezes esquece de que, porque a gente serve ao Senhor, a gente não pode cometer pecados.
Eu digo uma coisa a você, muitas vezes você está no pecado e nem percebe que está. Muitas vezes você está na angústia e você acha que Deus não vai perdoar esse seu pecado. Muitas vezes você está na casa do Senhor, você está fazendo a obra do Senhor, aí você fica guardando um pecado que cometeu e fica tão angustiado que não acha que Deus não vai perdoar aquele pecado. Eu digo uma coisa a você, se você está angustiado com algum pecado que você cometeu, eu digo a você uma coisa, você libere esse fardo hoje. Você entregue de vez esse pecado ao Senhor. Você entregue esse pecado para que Deus leve para o mar do esquecimento. Porque o nosso fardo, ele deve ser leve. A palavra de Deus é bem clara. O seu fardo é leve. O seu pecado, eu sei que você pode cometer, mas você tem que se arrepender, pedir perdão e não tem que carregar ele. Meu irmão, se você pecou e você pediu perdão, você se arrependeu, tire esse pecado em cima de você e entregue a Cristo, porque Ele vai dar o fim necessário para esse pecado. Porque você não pode se angustiar. Mesmo em pecado, você não pode se angustiar. Mesmo em pecado, você tem que se alegrar. Mesmo que você caia nesse pecado. Porque cada pecado que você está passando, ele está servindo para você de prova para a sua fé. Eu imagino, irmãos, principalmente para quem é novo convertido. Quando eu entrei dentro da igreja, eu aceitei a Cristo, eu ficava muito angustiado, porque eu não conseguia deixar de ouvir música do mundo, eu não conseguia deixar de conversas soltas com amigos que eu convivia no mundo, eu não conseguia me apartar dessas coisas. Eu quase todo dia relia sempre o Salmo 1, para ver se eu conseguia. E aquilo muitas vezes me angustiava, porque eu achava que eu já devia ter evitado aquelas coisas. Eu já devia ter parado de andar em roda de escarnecedores. Eu devia já ter parado de andar em caminhos de pecadores. Então, muitas vezes, meus irmãos, aquilo angustiava e eu ficava, então eu vou sair da igreja por quê? Porque eu não consigo deixar essas práticas. Quando eu ia conversar com uma pessoa, uma amiga minha na época, ela dizia: meu filho, você reconhece o seu pecado, você sabe que está errado, você está lutando para vencer essas falhas. Você acha que fora da presença do Senhor, fora da igreja aqui, você vai conseguir vencer isso? É mais fácil você estar aqui dentro e conseguir vencer, por mais que demore um tempo, do que você estar fora. Porque na hora que você estiver fora, meu irmão, na hora que você estiver distante da presença de Deus, você não vai conseguir provar a fé que Ele determinou para você. Você não vai conseguir lutar sozinho contra essas arbitrariedades, essas dificuldades que você está passando. E Deus quer que você esteja na presença dEle, porque Ele quer dizer a você que essa força não é sua. Essa força não é sua. Ele que vai te fortalecer. Quem vai vencer não é você, quem vai vencer é Ele. A glória e o nome dEle será exaltado e glorificado, porque é assim que Ele faz. Ele mostra que quando você não pode, Ele pode. É como a palavra de Deus diz, que Ele veio para confundir aqueles que são daqueles que não são. Ele veio para confundir aqueles que acham, né? Aqueles que acham que são alguma coisa. E Ele levanta justamente aqueles que a sociedade acha que não é, ou que não são. Então, Tiago vem trazendo aqui, que a prova da vossa fé opera a paciência. Irmãos, se você está pensando em sair da igreja porque você está cometendo algumas falhas, então isso vai servir de prova para a sua fé. O que é que ele diz? Gere paciência. Tenha paciência que isso vai se resolver a qualquer instante. Tenha paciência que a glória de Deus vai habitar na sua vida e tudo vai se solucionar. Porque é para isso que nós, quando seguimos a Deus, precisamos moldar e fortalecermos. Fortalecermos a nossa paciência. E Ele vem dizendo aqui, olha, tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Irmãos, você acha que Deus quer que você seja perfeito por completo? Você acha que Deus quer que você esteja aqui sem pecado algum, sem falha algum? Eu digo uma coisa a você, pode esquecer disso.
Eu sempre li um versículo que dizia: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E eu dizia: como é que eu vou ser perfeito? E aquilo me angustiava: como é que eu vou ser perfeito se eu sou pecador, se eu sou falho, se eu sou humano, se eu não consigo seguir a Deus conforme a vontade total dele, aquilo que ele quer que eu faça. Mas essa palavra perfeito, irmãos, essa palavra perfeição para os judeus não era para ser você ser santo, perfeito como é Deus por completo, porque isso nós nunca conseguiríamos ser. Se você acha que pode, continue tentando. Eu já desisti. Essa palavra perfeito, ela está dizendo que você tem que ir até o final. Ela tem que ir até o final. Se você começou, você tem que terminar. Se você veio para Cristo, vá até o final. Vá até o final, quando você entregar o seu último dia de suspiro para Deus, ou até o dia que Jesus ia arrebatar você. É isso que quer dizer a paciência, a sua obra perfeita. Olha aqui, ó, para que sejais perfeitos e completos. Ele está dizendo: complete a obra que Deus mandou você fazer. Complete a obra que você passou a seguir através de Cristo. A sua obra para complementar foi o que? Foi servir a Cristo. Então sirva a Cristo até o último dia da sua vida. A sua obra aqui na terra foi em levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então leva o evangelho de Deus para outras pessoas. Foi orientar os seus filhos, orientar a sua família, os seus parentes, levar o evangelho de Deus até os seus parentes. Então faça, porque é isso que ele diz, que tenha paciência, para que a obra seja perfeita, a obra seja completa. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele deu até um exemplo. Tiago, ele sabia que nós, como servos de Deus, nós iríamos ser tentados, que nós iríamos sofrer várias tentações. Ele coloca até aqui, várias tentações. E ele sabia que nós não conseguiríamos vencer essas tentações por completo. Mas ele disse aí, mesmo você não vencendo, se você caiu, você não venceu a tentação. Ele diz: olha, tenha de grande gozo, se alegre com isso, porque essa prova vai gerar paciência. E essa paciência significa ir até o final, concluir a obra perfeita. E quando a obra é perfeita, é sem faltar alguma coisa. A obra perfeita, meu irmão, é você fazer aquilo com qualidade, aquilo que você tem que fazer com seriedade, aquilo que você tem que fazer com a certeza de que você está fazendo algo perfeito, algo com vontade de fazer. Então, se você segue o caminho do Senhor, se você acha que a obra de Deus é você seguir a vontade dele, então faça isso com perfeição. Com perfeição é você estar aqui presente, seguindo a vontade de Deus, lendo a Bíblia, lendo a palavra, buscando a presença do Senhor, estar meditando dia e noite na palavra do Senhor. E isso lhe dará a condição de você enfrentar todas as tentações e desafios. Ele era inteligente porque ele sabe que se você servir a Cristo com perfeição, as tentações serão fichinhas para você. As tentações que você está passando, você vai evitar sempre um ou outro e você vai parar de cair nessas tentações. Ele foi tão inteligente e sábio que ele ainda diz aqui um exemplo: se você falta de sabedoria, peça a Deus. Porque, irmãos, uma das coisas mais importantes que nós precisamos buscar é a sabedoria. A sabedoria é algo muito, muito sério, porque você só tem sabedoria quando você chega a uma certa idade. Por mais que algumas sabedorias sejam fragilizadas, algumas sabedorias sejam mínimas ou sejam limitadas, mas aquela sabedoria, ela sempre atinge o seu ápice na idade. Quando você vai ver lá no Velho Testamento, quando Moisés separa aquele povo que vai julgar as tribos, né? Vai julgar, vai ajudar eles nas tomadas de decisões. Ele chama os anciãos.
Por que ele chama os anciãos? Porque são pessoas mais idosas, mais sábias, pessoas que já passaram por muitos problemas e vai saber contornar os problemas que virão, pessoas que já passaram por dificuldades e vai saber lidar com essas dificuldades. Então ele diz: se falta-vos sabedoria, peça a Deus. A sabedoria você pode pedir, jovem, você pode conseguir uma sabedoria acima da média, né, dos outros jovens, mas você só alcança a sabedoria completa na sua maturidade. No Salmo 37, quando o salmista Davi vai trazer aquele salmo, ele já traz no seu ápice de sabedoria. Aquele salmo é um diferencial de outros salmos que ele já escreveu, porque aquilo ali é um salmo cheio de sabedoria. Então, quando a gente pede a Deus sabedoria, deliberadamente Ele dá a todos. Interessante aqui que Ele não diz que é só aquele que tem fé, não. Ele dá a todos. Ele não lança em rosto, ou seja, Ele não lança aquele que Ele quer dar. Ele dá a todos. Você quer a sabedoria de Deus? Você quer pedir qualquer coisa a Deus? Peça. Você está precisando de fé? Peça fé. Você está precisando de uma cura? Peça a cura. Se você está precisando de superar uma dificuldade financeira, peça essa superação. Ele deu como exemplo aqui a sabedoria, porque a sabedoria vai levar você a novos níveis e patamares de fé. A sabedoria vai dar força para você vencer qualquer dificuldade e barreira. Então, para isso, nós como Igreja do Senhor, nós devemos buscar sempre a sabedoria. E essa sabedoria eu posso afirmar para vocês, tem 2 fatores. Quando você vence as tentações, você se torna uma pessoa mais sábia. E quando você busca conhecimento da palavra de Deus. Quando você passa as dificuldades no seu dia a dia, na sua vida, essas dificuldades, essas tentações que Ele traz, Ele diz, isso vai fazer você se amadurecer. Eu vejo que tem pessoas, muitas pessoas, elas não buscam se diferenciar, elas não buscam participar de problemas, de tarefas, e com isso, ela evita de ganhar conhecimento e sabedoria. Você pode observar que aquele adolescente, que ele é diferente, ele é jovem, ele é líder, ele está sempre participando de grupos, ele está sempre passando por dificuldades, inventando, ele está criando, ele está participando de eventos, e cada dificuldade que ele vai passando, ele vai ficando mais sábio. Se você evita a dificuldade, se você evita os problemas, pode ter certeza, você não está aprendendo e não está crescendo em sabedoria. Se você foge dos problemas, se você deixa os seus problemas para outros resolverem, pode ter certeza que você não está sendo sábio a resolver os seus problemas. Irmãos, isso aqui que vai fazer a gente, como servo de Deus, crescer em fé. As tentações, as dificuldades, o dia a dia, é quem vai fazer a gente diferenciar diante da glória de Deus. E como ele diz aqui, peça a sabedoria, porém com fé e nada duvidando. Irmãos, isso aqui não é fácil não. É muito bonito aqui. Eu podia gritar aqui e dizer, peça com fé, sem duvidar. E você, glória a Deus, eu podia fazer isso. Mas eu acho melhor a gente refletir nessa palavra. Peça a sabedoria ou qualquer outra coisa, porém com fé e nada duvidando. Irmãos, pode ter certeza, para você não duvidar, você tem que estar em Cristo. Para você não duvidar, você tem que estar próximo do Senhor. Não tem outra forma não. Para você não duvidar, você tem que estar junto com o Senhor 24 horas. Porque se você não tiver, você vai duvidar. Você está passando por um problema de saúde, você acredita que vai ser curada? Eu acredito. Você só vai acreditar se você estiver com Cristo. Se você não estiver com Ele, se você não estiver em oração, se você não estiver em busca constante com Ele, você vai duvidar. Se você não estiver lá na luta, na peleja, vendo os milagres dele acontecendo, você vendo que Ele é capaz de fazer e operar milagres em qualquer pessoa, você não vai acreditar. Você pode perceber que Pedro, quando foi andar pelo mar e pelas águas do mar, ele disse, vem Pedro.
Pedro, na metade do caminho, duvidou. E Pedro já tinha passado por muitas coisas, já tinha visto muitos milagres de Deus e vendo aquele milagre acontecer. Porque na hora que ele começou a andar sobre o mar, um milagre aconteceu. Mas a tempestade, os ventos, tudo aquilo fez com que ele desistisse. Ou seja, a fé faltou naquela hora, ele duvidou naquela hora, ele diminuiu aquilo que ele acreditava naquele momento. E nós, como servos de Deus, se você não estiver na presença de Deus, você não vai acreditar. Você vai dizer, eu sei que Deus pode fazer, mas eu vou aqui, né? Eu vou aqui porque vai que ele esqueça, eu já estou fazendo, né? Eu creio que Deus vai acontecer. Não, mas eu vou já deixar adiantado, né? Porque vai que Deus, né, não dê certo e tal. Então, na hora que você colocou a dúvida no problema, na hora que você colocou a dúvida na sua fé, pode ter certeza, pode ter fé agora que você não conseguiu. Deus não entrou naquele momento. Deus não agiu naquele momento porque você duvidou. A fé, meu irmão, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, diz lá em Hebreus. Se você não está na presença de Deus, se você não está ouvindo a palavra de Deus constantemente, diariamente, você não está gerando fé. Se você não está buscando a presença de Deus em oração, se você não está ouvindo a palavra de Deus, pode ter certeza que a sua fé, ela está por um triz. Mas não que nós não possamos avivar a nossa fé, não que nós não possamos alimentar a nossa fé e fazer com que a nossa fé sobressaia, que a nossa fé cresça, que a nossa fé chegue a um patamar que a gente menos espera. A gente consegue sim alegrar, aliviar a nossa fé, elevar a nossa fé, porque o que duvida é semelhante à onda do mar. Tiago mesmo vem dizendo. Então você não pode deixar com que a fé, com que a dúvida entre sobre você. Você não pode deixar com que nada impeça de você encontrar a presença de Deus. Porque a onda do mar, que é levada pelo vento, é lançada de uma parte para outra, será uma pessoa que duvida daquilo que Deus é capaz de fazer. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa quando estiver duvidando. Então ele está sendo bem claro, irmãos. Se você duvida, você não vai receber do Senhor alguma coisa. Se você acha que Deus não vai dar aquele emprego a você, você não receberá aquele emprego. Se você acha que aquela cura que você precisa, Deus não pode dar, então você não receberá a cura. Deus vai deixar você só nas mãos das pessoas. Vai deixar você na mão dos médicos. Vai deixar você por si próprio para ir atrás do seu emprego. Vai deixar você por si próprio para enfrentar dificuldades e desafios. Porque você deixou de acreditar em Deus. Você deixou de crer que Deus é capaz de fazer a vontade dele na sua vida. E você vai pensar que o Senhor não vai fazer aquilo que ele acredita que você vai precisar naquele momento. Então, se você tem algo a pedir a Deus, se você tem algo a entregar a Deus, faça com fé. Faça com fé, encoraje, faça com fé para que você possa receber aquilo que Ele tem para dar a você. Porque Tiago vem falar aqui que o homem de coração dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Irmãos, devemos ter bastante cuidado com essa parte, porque o coração dobre, ele é perigoso. Aquele coração que ele não sabe o que quer. O coração que na verdade é o coração que tem um sim, sim, não, não. Que ele vai além do sim, sim, não, não. Aquele coração que hoje está alegre, amanhã está triste. Aquele coração que hoje acredita e amanhã não acredita. Aquele coração que hoje decide pela esquerda, mas depois diz, não, vamos pela direita. Esse coração, ele não vai subsistir. Esse coração, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Nós precisamos de constância naquilo que queremos. Irmãos, se você está estudando para concurso, continue estudando. Se você quer abrir o seu negócio, dedique-se ao seu negócio.
Se você começou um negócio X, continue com ele X. Não coloque X, Y e beta nele, não. Faça com constância, com segurança, com a certeza de que vai dar certo. Acredite, tenha fé. Se você não consegue acreditar de imediato, você ore a Deus e diga: eu tenho fé, eu tenho fé. Por mais que você não acredite, mas você repita, você diga: eu tenho fé. Você convença a si mesmo de que você tem fé, de que aquela palavra de Deus é dada a você com fé. Você bote na cabeça que você vai ter fé. Repita constantemente, todo dia você busca o Senhor, você faça com fé. Faça acreditando, tenha fé que a palavra de Deus vai se cumprir. O que você tem para fazer vai se concretizar. O sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida, porque você vai gerar fé em seu coração e aquilo que você crê vai ser realizado e concretizado. Se a sua fé ela é impossível, pode acreditar, porque o Deus do impossível está conosco. O Deus do impossível está com você, meu irmão. Aleluia, meu irmão. Deus quer transformar a nossa vida. Deus quer que nós gloriemos cada vez mais na presença dEle, na graça deles. Na graça dEle. Se o seu coração está abatido, irmãos, glorie-se, exalte. Glorie-se, exalte, irmãos. Glorie e exalte na sua exaltação, no seu entusiasmo, na sua alegria,